Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É com muita alegria e louvor que eu venho aqui a trazer mais um conteúdo, o 33º vídeo da leitura, da jornada de leitura de Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. Nós adentramos no capítulo 11, Consequências do Pecado. Lemos aí a morte e hoje nós vamos estar lendo a morte física. Então fica aí conosco, tá? Você que está chegando no canal a primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo. Aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues, você é especial. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. Acione o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá ok? Pois então, pessoal, é como eu disse, nós adentramos no capítulo 11, lemos aí a morte e agora hoje nós vamos ler a morte física. Nessa tarde, já mais de meio-dia, do dia 3 de agosto de 2024, tardezinha, início da tarde de sábado, sabadou, Está aí o final de semana. Pois então, pessoal, vamos de leitura. Vamos lá. Morte física. Prestem bem atenção, tá? O capítulo 11, ele está encantador. O capítulo 11, ele está muito bom mesmo, está radiante. O capítulo 11. Morte física. A morte física é a separação entre o espírito e o corpo. Não é aniquilação. O corpo se desintegra, mas o espírito vive para sempre. No momento em que Adão pecou, a graça e a misericórdia de Deus o preservaram da morte física instantânea. Mas ele começou a morrer fisicamente naquele momento. Desde que Cristo abre aspas, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, fecha aspas, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 19 ao 20, os méritos de seu sangue se tornaram imediatamente eficazes quando Adão e Eva pecaram. O dom da graça de Deus, Romanos capítulo 5, do versículo 15 ao 17, estava pronto e disponível, mesmo antes que eles pecassem. Assim, Deus poderia, ao mesmo tempo, ser o Deus da justiça e o Deus da graça. Dessa forma, a plena força da condenação do pecado encontrou a plena força da graça redentora. Maravilhoso, né? Muito lindo isso aqui, tá? Deus pôde fazer o primeiro sacrifício. Abre parênteses, as vestes de pele, em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fecha parênteses. Tão logo obteve a confissão de Adão e Eva. A natureza penal da morte física e da sombra que ela traz à humanidade é claramente reconhecida na oração de Moisés, em Salmos número 90, do versículo do 7 ao 12, e nas afirmações de Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 12, também no versículo de 14 ao 17, de Romanos capítulo 5. E também em Romanos capítulo 6, do versículo 23. Provavelmente, se nem Adão ou outro
de seus descendentes tivesse pecado, todos os seres humanos poderiam ter sido elevados aos céus, como Enoque e Elias. O pecado tornou-se a regra, com raríssimas exceções. O medo da morte e do que a sucede é uma escravidão para a humanidade. Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Estamos agora destinados a morrer. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Mas o cristão está liberto desse medo. Romanos, capítulo 8, do versículo 15 ao 16. A morte é um mistério. A incerteza de quando e como ela ocorrerá pode intimidar até mesmo um cristão, mas para ele, a visão da morte é transformada pelo ensino do Novo Testamento. A morte e ressurreição de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Amém, meus queridos? Eu deixo aqui a leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus, o 33º vídeo, A Morte Física, tá ok? No próximo conteúdo, no 34º, nós vamos estar lendo A Morte Espiritual. Quando eu terminar de falar dessas 3 mortes, aí eu vou trazer rapidamente aqui para vocês a diferença de cada uma, mas já vai dar para perceber através da leitura, fica muito claro, né? Você pode ver que nessa leitura aqui agora da morte física, nós já entendemos que é a separação entre o espírito e o corpo, né? Quando o corpo se desintegra, mas o espírito vive para sempre. Essa é a morte física, tá? Pois então, pessoal, no 32º conteúdo, eu havia falado, né, que eu estava no Jardim Botânico, verdadeiramente. Só que, por eu gravar vídeo também em Aragoiânia, eu acabei dizendo que eu estava em Aragoiânia, mas é em Goiânia. Atualmente eu estou gravando vídeo em Goiânia, Jardim Botânico, a maior reserva, uma das maiores reservas urbana, né, da capital goiana. O Jardim Botânico, estou aqui entre o setor Pedro e o setor Santo Antônio, perto aqui da Unifam. Pois então, pessoal, 3 de agosto de 2024, sabadão, eu deixo aqui para vocês mais um conteúdo. E eu estou falando em todos os conteúdos sobre esse livro aqui, ó, A Era das Trevas, o volume 3 do livro Até os Confins da Terra. Eu só tenho o volume 3, nós vamos estar lendo aí A Era das Trevas, de Justo Gonzalez, tá? Um grande autor também, tá ok? A Era das Trevas é muito importante a gente adentrar nos conhecimentos da Era das Trevas, que foi aí no período aí do século IV até o século XV, XVI, né? A Era das Trevas, tempo aí que o cristianismo ele ficou aí nas trevas, né? Mas a chama, o fogo do Espírito Santo, né? O fogo do altar, ele nunca apagou. A Era das Trevas trouxe aí uma aparência, né? Uma maneira de querer mostrar que o cristianismo ele tinha apagado, mas o Pentecoste ele sempre manteve aceso, porque o fogo do altar ele não se apaga, tá ok? Então nós vamos estar aí falando sobre o período aí do papado, né? Dos papas, dos imperadores do Ocidente, os imperadores do Oriente, tá? E os maiores acontecimentos, os grandes acontecimentos, os principais acontecimentos dessa época, tá bom?
Aí tem aí toda essa cronologia, aí que vocês veem que legal, ó. Tem essas cronologias, tá? De todo esse período das trevas, a cronologia, os papas que existiu nessa época, nesse período, tá vendo aí, ó? É muito grande, é um período assim gigantesco, tá? Aí, olha só para vocês verem, isso aqui tudo é a cronologia do período das trevas, tá? Aí, tá vendo? Aí, ó, nós vamos estar, seria bacana, né? Pensa, a gente poder aí falar de todos os papas, de todos os imperadores, qual foi, o que se sucedeu, quais os principais acontecimentos em cada época de cada papado, né? É legal, tá? Muito bacana para quem gosta aí de história religiosa, né? A história do cristianismo foi uma fase muito importante que poucas pessoas elas conhecem, tá ok? Só mesmo aí fazendo filosofia, né? Ou um curso aí, ó o macaquinho, ó, bem ali, ó. Olha lá, gracinha, ó, chegando aqui perto de mim aqui, ó. Então, só quem faz mesmo filosofia, uma teologia, que consegue assim ter uma noção desse período. Mas existe muitos cristãos em nosso meio que não sabem o que aconteceu nesse período. Teve muita catástrofe, muito sangue derramado, né? Então foi um período assim que muito difícil, que o cristianismo ele ficou abafado, escondido, né? O poder aí estava nas mãos de pouco, igual a Bíblia Sagrada, e por aí vai. Pois então, pessoal, eu vou ficando por aqui na alegria e no louvor. Que vocês tenham um ótimo final de semana, tá? Que o final de semana de vocês seja aí radiante, cheias de bênçãos espirituais, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, pode renovar vocês cada vez mais. E que vocês possam, né? Um dos maiores presentes que o ser humano pode receber na vida é a graça salvadora, né? Quando a graça de Jesus alcança o ser humano, o homem, né? Essa é uma das maiores bênçãos que o ser humano ele pode receber. Então, que a graça do Espírito Santo, que a graça de Jesus possa alcançar vocês verdadeiramente e que Deus possa sondar os corações de vocês e vocês possam ter a percepção de poder examinar-se a si mesmo, aquilo que ainda precisa ser corrigido para a vossa vida, tá? Questão aí do arrependimento, de confissão, tá? E é isso aí, vamos que vamos. Um grande abraço e fiquem todos na alegria do Espírito Santo, que no lugar de pranto, o Senhor possa cingir vocês com o óleo da alegria e dê vestes de alegria, tá bom? Vamos que vamos. Um grande abraço. Oh, glória! Que Jesus abençoe a todos.